Apresento para vocês aí a Júlia. Ela trabalha no Centro RIR, então na nossa live aqui a gente vai falar um pouquinho mais o primeiro de tudo, né? O que é o Centro RIR, porque eu acho que aí é a primeira questão. E depois ela vai continuar falando um pouquinho mais quais são os programas, o que o Centro RIR oferece, por aí vai. Lembrando que essa é a parte 2 da live, então na semana passada a Júlia fez uma live com a Ciandra, que é a Cici no Quebec, que foi uma live de 2 horas, então tem bastante informação. Nessa daqui eu não sei aí se vai dar 2 horas, mas se vocês tiverem perguntas depois, a gente vai respondendo também. E também, com certeza, a Júlia depois vai responder vocês também no particular, enfim. É isso, Júlia, agora eu deixo com você. Perfeito. Oi, gente. Prazer para quem não me conhece. Eu chamo Julia Guitti. Eu sou brasileira de São Paulo como a Thaís, mas do interior, não da capital. Estou aqui em Quebec há 1 ano e 1 mês, mais ou menos. Tenho um background bem diversificado. Sou bióloga, sou professora de ciências e me encontrei no recrutamento e seleção especializado. Sou apaixonada por línguas, para dar uma ideia só, como eu falei para quem nunca me viu na vida ou não viu a live da Ciandra, enfim. Eu acho que. Aqui tem uma pergunta, só para não esquecer. Qual é a sua formação? Se formou no Brasil e como que eu consegui emprego na área no Canadá? Muito bom, que aí eu já respondo. Uhum. Então, eu tenho experiência como bióloga, principalmente de saúde, a parte clínica, hospitais, enfim. Morei 1 ano na França no meu intercâmbio, onde eu me apaixonei de vez pelo francês e decidi que queria morar num lugar francófono. Mas eu não era feliz trabalhando num laboratório de biologia, fosse onde fosse. Porque eu gosto de falar, vocês perceberam. E eu gosto de lidar com gente diferente, enfim, muitos desafios grandes ao longo do dia. E eu gosto muito de usar outras línguas. Eu já falava inglês fluente antes do francês. Tenho também o espanhol intermediário, e aí eu adoro. E eu queria muito ser desafiada a ter que falar outras línguas no meu trabalho. E aí aconteceu, por conta do meu LinkedIn, de eu ser convidada ainda no Brasil para trabalhar no escritório Latam, né, que era o escritório central para a América Latina em São Paulo, capital, com recrutamento especializado numa consultoria gigantesca, que tem aqui, mas para Montreal e o resto do Canadá. Em Quebec é como se ela não existisse, na cidade aqui de Quebec, sabe? Agora Montreal ela é grande, o restante do Canadá ela é grande. Então, basicamente, eu fui convidada para trabalhar lá, porque as pessoas acharam que eu tinha o perfil de recrutadora e eu não fazia ideia do que era isso. Fui realmente para ser recrutadora júnior, digamos assim, então eu fiz todos os treinamentos e tal. Usava muito inglês no trabalho, era muito desafiada com isso. Nosso CEO Latam, que é inglês, ficava lá, então ele só falava inglês, não tinha muita escolha. E aí eu fui me apaixonando, porque eu falei, cara, é isso, eu me encontrei no recrutamento, eu tenho que falar outras línguas, eu até testava o inglês dos próprios candidatos por ser professora de inglês e francês há bastante tempo. Então é assim que eu caí no recrutamento, mas eu não tenho diploma disso. Como a gente fala, você não precisa necessariamente ter diploma para trabalhar em alguma coisa no Canadá, né? Depende da profissão. Sim, sim. E aí, então, por conta desse seu backlog, você caiu no Centro RIR, mas aí lá no Centro RIR você tá mais assim para ajudar realmente de apoio ao imigrante, ou você também faz essa parte de ajuda, como por exemplo de entrevistas, como você tem que se comportar? Eu sei que eu já tô perguntando coisa que a gente vai falar da live, mas Mas já está introduzindo o assunto, sim. Basicamente, como eu tenho esse background de recrutamento e seleção, e eu fazia um recrutamento completo, eu tinha muito contato com as empresas, porque consultoria é assim, você tem que ir atrás da vaga, negociar a vaga, toda a parte de negócios, né, que a gente fala de affaire, em francês, né, de business e tal, é a gente que tem que fazer. Então, eu tinha esse background de negociação, essa parte comercial do trabalho, e eu tinha a parte que eu mais amo, que é a parte de recrutamento e lidar com o candidato, que é o que é voltado, digamos, mais para RH. sim. E aí, quando eu fiz a entrevista com o diretor do Centre-Rir, ele falou, você tem um perfil bem variado. Ele não falou meu, né? Ele falou, você tem um perfil bem variado, então eu queria que você se sentisse muito à l'aise, né? Muito confortável, tranquila, para, digamos que, trabalhar em áreas diferentes, para ser bem polivalente, que é uma característica bem importante para o mercado de trabalho aqui, né, tá? Sim. Então, de você ter essa flexibilidade que o brasileiro, geralmente a brasileira já tem, pela nossa cultura mesmo, assim, de se adaptar fácil. E aí acaba sendo um diferencial dos brasileiros aqui, porque aqui no geral eles são bem engessados, e isso, gente, para qualquer área, tá? Se falar então da área de TI aqui, eles ficam
loucos com a gente, porque você sabe de tudo um pouco. Eu brinco que a gente é um Severino no Brasil, né? E aqui é muito engessado, então, enfim. Mas, Ju, então fala um pouquinho mais o que é, na verdade, o Centro Rio. Perfeito. Então, o Centro Rir é um centro de acolhimento ao imigrante, sobretudo orientado para o lado profissional e para uma integração bem-sucedida na cultura quebecoise. Então, é uma coisa que vai priorizar o francês em termos de eu não sei francês, então vai fazer a francização, já pegando o gancho dos programas. Ah, não, eu sei francês, mas eu quero aprimorar o meu francês no meio de trabalho, né? No ambiente de trabalho. Então, você vai fazer um programa de estágio chama Immersion Française au milieu de travail, né? Que é realmente essa imersão francesa já no meio de trabalho, que é o seu ambiente de trabalho. Ou seja, a zona de conforto é a língua que você tem que aprimorar. Você já tem um background daquela área, sabe? Então, é isso, assim, ele acolhe os imigrantes nesse sentido, com formações. A gente vê o que falta para o imigrante, acho que é a maneira mais clara, talvez, de deixar. Sim. E a gente vai, de acordo com a condição da pessoa ser admissível ou não, porque a gente trabalha subsidiado 100% pelo governo de Quebec, então não é a gente que toma as decisões, é o governo, sobre os programas, sobre quem é admissível ou não, enfim. E por isso que tudo que vocês forem fazer, inclusive a francização, vai ter um formuláriozinho, vai estar lá, né? Sim. Do Serviço Quebec. Só para dar um adendo, porque às vezes as pessoas não sabem o que, que é, Nossa, não perdi a palavra aqui. Ah, subvenção Isso, ou não? na verdade, isso daí. Ai, meu Deus, não sai a palavra. Porque, na verdade, o que acontece? É porque também tem um custo, né? Na verdade, dependendo do curso que você fizer, o governo vai te pagar também para você fazer aquele curso. Ou seja, além do curso ser gratuito, você ainda vai ser pago para fazer aquilo, tá? Então, por exemplo, o curso de francês eu fiz por 2 anos no Centro Rio. Então, no primeiro momento, o curso de francês ele não tinha esse apoio, né, do governo na parte financeira, mas o curso era totalmente gratuito. E depois de um tempo aí mudou, então eu estudava, não pagava nada e ainda ganhava ali um valor por hora por fato de eu estar estudando. E aí, no caso, porque eu achei legal fazer a live com a Ju, porque quando a gente fala do Centro RIR, a gente pensa só no curso de idioma, ou seja, só no curso de francês ou de inglês. O de inglês, se eu não me engano, ele não tem essa ajuda financeira do governo, mas aí a Juliana pode explicar um pouquinho melhor. E aí, além desses dois cursos, eles também oferecem outros cursos, como o AutoCAD. Talvez você aí tá do outro lado não entenda nada do que é um AutoCAD, mas tenho certeza que tem gente que vai entender o que é o AutoCAD. Que são Exatamente. para áreas específicas. E também tem outros programas que aí que a Juliana vai começar aqui a comentar um pouquinho mais. Perfeito. Então, assim, a primeira coisa só que eu já tinha visto que surgiu, oi para todo mundo que eu conheço que está dando oi, muita gente do Brasil, até minha família, enfim. Obrigada por estar acompanhando a gente, é o pessoal que já até acompanha a Thaís por indicação minha. Mas tinha uma pergunta aqui já que pega esse gancho, né? O curso de francês é somente para o imigrante que já está no Canadá? Então, a primeira coisa super importante, como a gente trabalha subsidiado para o governo vai admitir pessoas que já tenham um vínculo com o Quebec. Ou porque você já tem legalmente, muito importante, né? E então é assim, você pensa no sentido de eu já tenho uma residência permanente no Brasil, mas por conta de ter que esperar vir para cá, né? Esperar sair algum trâmite, ou por conta da pandemia, está acontecendo isso, eu já tenho uma residência permanente, já saiu no Brasil. Eu só não cheguei no Canadá. Daí é uma questão diferente. A gente tem um programa que eu vou comentar depois, mas é um caso onde a gente está conseguindo dar uma assessoria para as pessoas nesse programa, né, de aconselhamento profissional para uma profissão regulamentada, que nesse caso é de engenharia. Eu comentei um tanto também na live da CIS, mas falei que vale uma live inteira só sobre isso. A gente consegue já estender esse benefício para a pessoa, por quê? Porque ela já tem um vínculo federal com o governo, né? Já foi aprovada a residência permanente dela. Estudante pode, porque tem um vínculo. Então, quando a gente fala vínculo, é o quê? Ou você já foi aprovado para vir numa universidade daqui, então, dependendo, você pode, ou você já tem uma residência permanente, ou você já tem o seu visto de trabalho e tudo mais, está esperando vir para cá. Isso é o caso só do programa de engenharia. É super importante. Uma pessoa tinha colocado, né, que o esposo está cursando sistema de informação EAD,
Tá, então isso depois é outra pergunta, que eu pensei só se é condição de admissibilidade. Sim. Então, assim, muita gente me pergunta, porque eu abri, né, as redes sociais do Santra, tipo, para falar, inclusive, em português, porque eu brinco muito, mas é fato. Eu falo, se a língua vai ser uma barreira para o próprio imigrante que vem num centro de acolhimento ao imigrante, o que vai ser o resto das coisas, sabe? Eu acho que, né? Sei disso por experiência própria, justamente lá no Santra, foi o local que eu digo que eu comecei a aprender o francês. Então, realmente, às vezes a gente tinha essa barreira, porque lá, querendo ou não, ao mesmo tempo te força realmente a falar a língua, mas o fato de Sim. você ter alguém que fale a sua língua para poder te ajudar nesse momento que você está aqui, você ainda está aprendendo francês e você ainda não está no seu ambiente de trabalho. Então é legal você ter alguém, né, no caso Juliane, também tem uma outra moça que trabalha lá, que são brasileiras e podem ajudar vocês no Centro Rio. Então, desde que seja por e-mail, mensagens, apesar que normalmente, né, ela vai pedir para vocês enviarem isso em francês, porque não necessariamente é a Júlia ou a outra moça que vai pegar isso em português. Então tenta lá, nem que seja um Google Tradutor. Exatamente, ou inglês até, né? No pior dos casos, tipo, a Fátima, que é a que cuida da maior parte dos processos, porque ela entende tudo, ela está lá há muitos anos, e ela é o ponto focal da francização, porque a nossa francização, como a Thais falou, é do governo, é do MIFI, né? O Ministério da Integração, Francização e do Ministério da Imigração, Francização e Integração. Então, como é subsidiado por eles, você tem a inscrição no software deles, é uma coisa toda diferente. Então, a gente oferece a francização, mas a gente nada mais é do que a ponte entre o candidato ou candidata que quer fazer o francês, a francização, e o governo que está oferecendo, né? Então, digamos que a gente é essa ponte. Mas até os professores, tudo é tudo eles que escolhem. O material, a plataforma, é tudo do MIFI. Dito isso, então eu reforço aqui como eu reforcei da Cici. Sim, vocês podem mandar mensagem para mim, como Júlia, de uma maneira geral, ou como Júlia, que trabalha com acolhimento de imigrantes, mas eu não posso aceitar nenhum de vocês em nenhum dos programas, não tem como fazer francização à distância aí do Brasil, não tem como fazer formação, alguma das formações, né, AutoCAD, Word, Excel, enfim, todas as formações que a gente oferece gratuitas, não tem como fazer nada disso sem já ter o vínculo com aqui. E o nosso vínculo maior, digamos assim, é o NAS, né? O número de seguro social. Isso. Que aí... Porque é a maneira que o governo te contabiliza, né? Pra ele falar, olha, tem tantas pessoas, ele contabiliza. Então, é tipo mais que um CPF até, né? Então, o empregador vai usar, nossa vida aqui o NAS é super importante. Exatamente. Então não tem como, gente. Eu tenho como tirar dúvidas, e quando eu não sei, eu também falo que eu não sei, porque eu não sou conselheira de imigração como a Kit, outras pessoas que são regulamentadas, tudo eu não sou. Eu sou da área mesmo e gosto muito de pesquisar sobre o assunto. E eu fiz todo o processo sozinha com meu marido para vir. Como a Thaís também fez com o marido dela, né? Mas eu fui a professora do meu marido, eu treinei meu marido para as entrevistas, participei da entrevista, inclusive, junto. Da primeira entrevista, então eu participei de tudo isso como consultora de imigração nossa, digamos assim. Então eu entendo do processo porque... Sim, exatamente. coisa no meu lado. Acabaram fazendo ainda mais duas perguntas aqui quanto à parte do francês. Ai, meu Deus, aqui, tá todo mundo ainda... Ai, desculpa. Tá, como é avaliada a necessidade do curso de francês, o imigrante tem que ter o nível básico. Essa daí eu acho que até eu consigo explicar. No caso, gente, você pode chegar lá com nível zero do zero do zero, tipo, fazendo mímica. Porque da época que eu estudei, era dividida em 3 turmas, e aí a gente tinha a turma básico do básico, que o professor tentava, inclusive, tentar falar ali inglês, um pouquinho do espanhol, para tentar ajudar as pessoas. Então, realmente é um curso voltado totalmente para o imigrante, tá? Não só para brasileiros, para N nacionalidades. E aí vai ter no meu caso, como eu já tinha um pouquinho de francês, então eles ligaram para mim para ter uma ideia de qual era o meu nível de francês. Mas se você faz o cadastro, já fala, olha, realmente eu não consigo falar aqui, ó. Meu marido ligou para mim para marcar a minha reserva, né? Marcar o curso. Então, assim, podem ficar totalmente despreocupados. Vocês não são obrigados a ter um idioma para começar a fazer o curso de francês, no caso. E aí a outra pergunta... eu vi só, eu acho que você tá... não, tá certo, tá, tava mudo, agora tá certo. Tá certinho, porque tinha aparecido que você tava mudo, aí tava no
no YouTube, mas tá tudo certo. Era só pra ter gravado os dois, porque às vezes dá alguma dica do Instagram, a gente tem gravado, né, pra postar. Pra quem for ver Ah, depois. muito legal, Sobre o Ora. francês, perfeito. O Rodrigo estava comentando que a esposa dele já fez 3 cursos de contabilidade lá no Centro Rir, que está sendo muito bom. Inclusive, eu sei que ela está trabalhando hoje já na área dela, então com certeza Legal. esses cursos vão auxiliar muito. Até porque, gente, é legal fazer esses cursos, porque você vai aprender na prática, né, com o professor, então você já vai treinar um pouquinho ali o francês, e você vai aprender os termos da sua área, que é uma coisa muito legal. Sim, e eu digo mais que isso até, tá? Eu falo pra todo mundo. Tem uma amiga minha aqui que é arquiteta de muitos anos no Brasil, ela já tinha um nível super bom de AutoCAD, mas ela teve, eu digo que é mais do que a estratégia, é a humildade de falar. Eu estou num país novo, eu estou numa língua nova, numa cultura nova. Então, eu preciso, não necessariamente a validade do meu certificado vai ser a mesma. E às vezes você nem tem, você aprendeu um programa por vivência, você não tem um certificado que comprove. Aí, o que é legal e já aconteceu isso nesse tempo que eu tô lá, né? Eu tô há 2 meses no Rio. Então, já aconteceu a gente indicou um candidato e tal, e eu sou o primeiro contato com as empresas. O que eu faço majoritariamente no Rio hoje é desenvolvimento de negócios, né? De ligar para as empresas, conversar, entender as necessidades da empresa e aí apresentar os nossos serviços. E a partir daí eu vou fazer um encaminhamento para os meus colegas de acordo com o dossiê que eles cuidam. Então a pessoa fala, eu tenho muito interesse em francização para os meus empregados. Então vou passar para a Fátima. Eu tenho interesse em outro serviço. Pessoa, então é essa ideia. Mas eu também participo de entrevistas com o candidato, dessa aiguillage que a gente fala, que é de lapidar e orientar o candidato e a candidata para saber o que ele tem que fazer a partir daí, o que ele já tem. Então, por exemplo, a esposa do Rodrigo, com certeza aconteceu isso. Ela já tinha uma base, porque a área dela é contabilidade, mas os softwares, né, os logiciels, que a gente chama os programas que são utilizados aqui, são diferentes. E mesmo o AutoCAD, você sabe usar o AutoCAD em português, às vezes, mas você não sabe inglês, não sabe em francês, os comandos, às vezes, são diferentes. Como um teclado em francês é diferente, né? Eu, até hoje, eu desisti, desde a época que eu fui para a França, eu já tinha desistido. Eu ponho o meu teclado em português e eu tenho que ficar colocando os acentos. Eu falei, é isso. O importante é ser, né, funcionar, assim. Isso. A live vai ficar salva no seu perfil, né? O meu, talvez, porque eu tentei habilitar isso, acho que E aí, eu acho que, eu não sei se a parte de curso de idioma, se a gente pode encerrar, só tem mais uma pergunta, que essa também é a minha curiosidade. Uhum. Perguntaram se tem curso voltado só para conversação. E aí, não sei se você consegue responder, senão essa eu também consigo. Sim, não, perfeito. Eu acho assim, eu não sei se você tinha visto, né, que isso é uma coisa nova que a gente ofereceu. Não é um curso, mas que é o workshop, o ateliê de conversação em francês. Não sei se você tinha visto. Não tinha visto, super me interesso. É muito legal. A gente começou agora em janeiro. Cada semana era uma pessoa diferente. E aí você participa, você se inscreve no Google Forms, é tudo bem legal. É uma brasileira que cuida do departamento de comunicação, né, que rege o departamento, digamos assim, a diretora do departamento de comunicação. Então, ela que estrutura as coisas automatizadas. Então, quando a gente fala em inscrição, é bem simples. Geralmente, ou é o link que já está na nossa própria rede social, eu também cuido das redes sociais, ou falando com qualquer pessoa de lá, eles já mandam o link para vocês. Mas é um link sempre do Google Forms. E geralmente a gente já põe o mesmo link, o mesmo formulário, para todos os ateliês próximos que vão ter. E aí você escolhe os que você quer. Já com o dia e horário, você só marca e aí você já fica inscrito nos 3, por exemplo, né? Legal. Depois a gente pode tentar também, não sei quando, abrir de novo esse Google Form. Você pode me falar e eu posto aqui nos stories e por aí vai, para o pessoal Fechou. se inscrever. E eu também quero, vou estar lá no meio. Sim, Bom, sim. senão a gente Acho que a última coisa deixa eu ver, a última coisa de francês, então, para fechar, foi acho que 2 perguntas juntas aqui. É se a gente tem curso de francês focado na área que você tem interesse. Não. Porque o curso de francês do MIFI, ele é geral. O que eu diria é que ele é, de certa maneira, ligado ao mercado de trabalho. Digo isso até pelo meu marido, que entrou já na turma intermediária avançado, quando ele chegou aqui. Mas ele fala por ele, né? Ele tem um francês, primeiro, o foco é francês québécois. Eu sou C1 em francês da França. Eu tenho a humildade de falar que eu não sou C1, assim, total, derol, assim, em francês québécois, porque eu tô aprendendo sempre, é tudo diferente, enfim. Então, não tem por área de interesse, porque acho que o governo nem tem essa capacidade de acolher todo mundo
por área de interesse, até porque ele acolhe gente que nunca falou francês, que não fala nem inglês, e ele acolhe a pessoa que já fala inglês, que já tem uma base de francês. Então, é muito grande. E a francização, ela é nível regional, né? Ela não é da província inteira, ela não é só daqui de Quebec, da cidade. Então, vale muito a pena, pelo que a Thaís falou, da alocação. 2, que quando você termina um nível com eles te dão um certificado, né? Acho que até a Thaís deve ter ganhado conforme você muda até. Isso você consegue usar, às vezes, numa entrevista de emprego, porque é um certificado oficial do governo. Eu ouvi até que dá para você usar até para pedir o CSQ, não sei. Da parte do CSQ funciona. Eu já até sei um pouco mais, dá para você utilizar, dá para usar. Só que aí você acaba sendo um pouquinho mais trabalhoso, porque aí você tem que ir até Montreal para fazer uma entrevista em live, né, ao mesmo tempo ali com a pessoa. Então, aí, nesse caso, tem que avaliar se vale a pena se deslocar até Montreal para quem mora aqui em Quebec, ou você paga um curso, você paga para fazer a prova, que é própria para o CSQ. Mas aí sim, querendo ou não, o curso em si te dá uma base muito grande para o dia a dia do francês. No início, eu tive professores quebecois, então deu para aprender bem as expressões, a forma como eles falam, o acento, o accent, né, que a gente fala, que é o sotaque, porque é totalmente diferente do sotaque de um francês ali, do francês da Júlia. Mas, enfim, é isso. Aí, Ju, eu não sei se a gente consegue encerrar essa parte de curso de formação, Sim. E aí você começa a explicar um pouquinho mais o que o Centro RIF tem. Fechado. E aí, tiver mais perguntas de francês, pode mandar para mim. Eu mando, inclusive, para quem você fala. E a Fátima também fala inglês, ela fala árabe, que ela é de origem árabe, mas ela fala francês fluente e ela fala inglês. E ela é super gente fina, tipo, ela é super calma, muito mais calma que eu como pessoa. Então, ela, tipo, tem toda uma pegada. Mas comigo, eu falo para todo mundo. Já aconteceu de eu pegar pessoas que, Ju, eu não falo, eu só falo inglês. Eu falo inglês. Ou eu misturo, então vamos misturar. Eu falo espanhol, aí eu peguei meu espanhol que fazia tempo que eu não usava e fiz uma conferência com a pessoa em espanhol. Eu não ligo, assim, pra mim eu acho que línguas é pra ajudar as pessoas, sabe? É essa troca mesmo. Então, em termos do francês, a gente fechou. A pessoa perguntou só se tem algum curso de francês no Brasil focado em Quebec. Começamos o francês da França, mas notamos muito essa diferença. Eu não tenho ninguém... exatamente. É as duas coisas que a pessoa colocou. A Pantoufle e o École Quebec. Francês quebecois, eu só conheço os dois. Sim. E aí, no caso, gente, é claro que a gente está falando aqui do francês quebecois, mas também no francês como um todo. E aí, no caso, para missões de recrutamento, eu acho que eu nem sei se a gente já pode entrar um pouco nessa parte aí dos apoios que o Centro dá nessa parte de currículo, de entrevistas e por aí vai. Lembrando, gente, que o Centro RIR, ele oferece outros tipos de curso, tá? Não só o de francês e o de inglês, a gente falou mais aqui dele porque é o que o pessoal quer saber mais. Mas referente ao francês, né? Se vocês tiverem pelo menos o francês, que seja da França, ou o quebecois, já é um avanço. Eu digo que, querendo ou não, o quebecois mesmo, você vai aprender no dia a dia aqui, porque você vai ouvir todo dia. Mas no trabalho, você vai trabalhar com muitos imigrantes. E, querendo ou não, os imigrantes aprenderam primeiro a língua francês quebecois. Claro que, se você estuda na Pantoufle, na École Quebec, ou em qualquer outra escola aí no Brasil, que fale o francês quebecois, vai te dar uma base melhor. Mas faça pelo menos um curso de francês que seja o quebecois ou da França, enfim. Ok, agora eu Ju, com você. Perfeito. Falaram também que Quebec sem fronteiras no sul do Brasil, tá aí mais uma opção. Bacana. Quem é do sul ou que tem essa mobilidade de fazer online também é uma opção. Porque eu acho que a gente tá aqui para promover, né? Quem tem também o negócio, mas como a Thaís falou, tanto não faz diferença nenhuma, gente, que a maioria dos países francófonos foram colonizados pela França. Logo tem um francês da França que misturou-se ao dialeto, enfim, como o nosso português não é o português de Portugal. Mas todos são válidos. Ninguém tem que fazer francização quando chega aqui, se veio de um país francófono, né, que geralmente é bilíngue, um país árabe ou africano. Então, enfim, do École Quebec, acho que a gente não vai entrar no mérito só para não fugir, né, das coisas, mas podem até explicar, a gente manda o link em outro momento, enfim. Lembrando só que eu falei, quem quiser falar comigo no Instagram para perguntar coisas às vezes específicas de recrutamento, de área, alguma coisa que eu puder responder, é Julia_Git, tá até aqui no da Thaís em cima. E perguntar coisas do Santri também, enfim, eu misturo o pessoal e profissional nesse sentido, e aí eu encaminho para o Santri o que é aplicado. Mas, então, falando do Santri especificamente,
Lembrando, só pode ser atendido pelo Santos se você já está aqui ou em vias de chegar. Perguntaram do Express Entry, não adianta. Express Entry não se aplica a Quebec, tanto que a gente tem um processo à parte. O Quebec é um país à parte, real, né? Tem uma rima, é a única província que não é. Totalmente diferente. Exatamente. É totalmente diferente, né? Tipo, e então não se aplica. E enquanto você não recebeu a sua residência, você não é residente. Boa noite, né? Que alguém tinha falado boa noite agora. Para quem chegou agora. Então, assim, primeiro é esse foco. Eu falo porque a gente quer muito ajudar, mas não adianta a pessoa pedir que eu não consigo legalmente ajudar como o Santri, sabe? Eu não consigo inscrever, eu não consigo nada. No máximo é participar de um evento ou outro online por conta do link, né? Às vezes, como hoje está fazendo tudo virtual, eu tenho, às vezes, tendo ateliês que eu posso abrir, ateliê é sinônimo de workshop, né, do Brasil. Então, se foram ateliês que a gente pode abrir o link, a gente abre sem problemas. É isso que eu falei, dependendo, pode assistir sim. Me perguntem, tá? Podem perguntar porque eu comecei a fazer isso. Então, o pessoal me pergunta, eu falo, eu já até pergunto para a pessoa que vai dar o ateliê, para o formador, eu falo, eu posso abrir esse ateliê para todo mundo? Você vai controlar a inscrição, porque a gente tem que prestar contas para o governo. Então, ó, tiveram tantas pessoas que são aqui de Quebec inscritas nisso. A gente tem que prestar contas disso. Mas, dependendo, pode ser aberta, né? Como eu falei, a gente dá várias coisas. E aí, ateliês são abertos, como eu falei. Então, não precisa ter toda uma inscrição no governo, tipo, toda uma pegada. É muito mais simples. Como eu falei, é mais um Google Forms para saber se você mora aqui. Tá, então aí no caso, só para deixar bem claro aí, todo mundo entender, então da parte do curso de idiomas, você tem que ter um vínculo com o Canadá legal, tá, gente? Para que você possa ser admissível ao curso, a esse curso de idiomas, como talvez também do curso de Word, PowerPoint, Excel e por aí vai. E aí também tem a parte dos ateliês, que a gente também chama aqui de workshop, que alguns deles é possível sim ser feito online. Você não precisa ter um vínculo com o Canadá, ou seja, você que está aí no Brasil, você também consegue ver esses workshops, que inclusive vai ser provavelmente em francês, né? Exatamente, esse é o primeiro ponto. Sempre vai ser 100% em francês, então, até pela obrigação. Então ainda dá para praticar em francês. Exatamente, dá para praticar. Só que eu não garanto que dá para a pessoa participar de todos, porque depende do formador. E depende, acima de tudo, do governo. Se o governo virar e falar assim, é só para o pessoal que é daqui, né? Uhum. Não sei se tá perfeito. Tava só virando a imagem, mas então não caiu, tá certo? Que bom. É isso. E mais do que isso, tá? Eu acho que é importante reforçar para todo mundo, que é uma dúvida bem frequente que tem, e desde a live da Ciandra, é que a gente funciona com o que a gente chama de CLE, que são centros de orientação, né, regionais. Lá eu esqueci o termo específico, é CLE. Então, depende da região que a pessoa mora e tudo mais. O Centre-Rire, a maioria dos serviços, o máximo que ele vai abranger é a capital nacional, o máximo. Especificamente, vir do Quebec. Então, se a pessoa está em Montreal, a exceção de um programa regional que é o mais conhecido, que é o PAROAC, que é o que eu falei que é o programa para os engenheiros, que aí sim é regional. Então, qualquer cidadezinha, qualquer canto que seja dentro dos limites territoriais de Quebec, a pessoa é elegível. Né? Se ela está aqui em Quebec, em qualquer região da província. O resto não. E não porque a gente não quer, eu sempre brinco, a gente queria atender todo mundo. Mas porque o governo divide as verbas de acordo com a cidade. Então, eu não posso atender gente de Levi, a menos que seja para engenharia, né? Eu não posso. Exatamente. Então, por exemplo, a Thaís está em Levi. Se você fala assim, eu quero fazer acompanhamento profissional. Então, eu vou falar, tá, você precisa procurar o Centro de Orientação para Imigrante em Levi. Isso. Da sua região. Exatamente. Isso é o governo que impõe. Mas as formações sempre é passível de eu perguntar, né? Os cursos é passível de eu perguntar. Por quê? Porque às vezes não tem na sua cidade, mas as coisas gerais dos centros, que é acompanhamento profissional, fazer CV, preparação para entrevista, indicação para entrevista para vaga de emprego, participar dos programas de indicação, seja de estágio ou não, isso tudo é bem da cidade mesmo, né? Infelizmente. Ju, agora eu vou fazer. Gente, porque ainda tá aqui na live, vocês vão saber agora a cerejinha do bolo, assim, aquele. Porque
Eu sempre comento muito sobre o Quebec Untet, que é a missão de recrutamento, onde você já consegue vir do Brasil para cá com o emprego. Claro que tem todo um processo aí, né, minha gente? Não é assim, pá, ganhei o emprego e tô indo. Mas o que é legal, o Centro RIR, ele também te ajuda nessa parte aí da construção do CV, de entrevistas e por aí vai. Agora, Ju, você pode dar uma introduçãozinha nessa parte também, na cerejinha do bolo aqui para ajudar o pessoal, né? Não sei se nessa parte aí a gente pode dar esse apoio para quem está no Brasil, ou se é exclusivamente para quem está aqui, mas para quem está aqui, querendo ou não, isso ajuda muito para você procurar um emprego que esteja na sua área ou não. E aí, enfim. Perfeito, é isso mesmo. Então, assim, isso é bem recente, é coisa de um ano e meio para cá, que o governo viu a necessidade de abrir esse serviço de acompanhamento profissional para imigrantes, que inclui tudo. Uma conversa com a pessoa, ouvir mesmo dela e ir anotando, como um conselheiro profissional mesmo, né? De ouvir. Qual é o seu background? O que você já fez? Quais diplomas você tem? Que experiências você teve no total, na sua vida, que seja remunerado ou não, de trabalho voluntário ou não, no Brasil ou aqui, enfim, né? Pensando da gente que é o nicho aqui do Brasil. Então, tem toda essa parte de conversar com a pessoa, o acompanhamento profissional é bem completo, o desenvolvimento de um plano de ação, que é a própria pessoa que desenvolve e a gente orienta, enquanto conselheiro profissional, que é qual é as ações que eu tenho que tomar. Porque muitas vezes a gente chega, e eu falo isso como imigrante também, essa que é a parte legal que eu vejo, eu entrei como candidata no Santri, tá, gente? Para acompanhamento profissional, e aí tinham gostado do meu perfil, o meu currículo foi apresentado por um dos conselheiros para o diretor, e o diretor me chamou para conversar com ele, e aí ele me propôs uma vaga no meio da conversa. Então foi bem assim. Então, o primeiro ponto a gente não pode oferecer esse serviço personalizado fora da cidade de Quebec, como eu falei. Então, infelizmente, não pode. Porém, a gente faz ateliês de redes sociais, como procurar emprego e tal. E a minha colega, geralmente, ela abre esse link. Então, a pessoa pode se inscrever, mesmo estando no Brasil. Ela não vai contabilizar como uma pessoa ativa, digamos assim, para o governo. Mas ela vai contabilizar como um total de pessoas que participaram do workshop. Então, para esses workshops online no Zoom sobre empregabilidade, que a gente diz, sim, são abertos. Mas não tem como uma pessoa que está no Brasil falar, Júlia, você como conselheira profissional do RIR, você pode me atender para você pode ver meu CV, minha carta de recomendação e tal, e me ajudar? Não posso. Porque eu sou legalmente proibida, no sentido de, sabe assim, porque a verba não é para isso. Sim. Então eu não posso, porque eu não posso registrar a pessoa, seria totalmente em off, sabe? Por isso que eu sempre falo, eu posso dar dicas como recrutadora, mas aí sou eu, Júlia, mas não eu, a pessoa que trabalha no RIR. Sim. Então, aí no caso, a parte do acompanhamento, de fazer realmente, ok, vamos sentar com você e fazer um acompanhamento do que está precisando, qual curso que você ainda precisa fazer, ou, enfim, ter esse acompanhamento, você tem que estar aqui e de forma legal, porque tem essa parte do governo, mas alguns ateliês podem ser abertos ao público, ou seja, para quem está no Brasil, pode ver também. Só que aí não vai ter esse acompanhamento de uma pessoa que está aqui para realmente ser inserida no mercado de trabalho. Então, bem legal. Exatamente. E aí, qual que é a cereja do bolo, como a Thaís falou? O que todo mundo quer? A gente quer fazer um acompanhamento profissional porque a gente quer emprego na nossa área. A primeira coisa que a gente fala para uma pessoa é óbvio, tá certo você trabalhar na parte básica, né, de serviços. Então, que não exigem nada, nenhuma qualificação, só ensino médio. Então, óbvio que tá certo, todo trabalho é digno, isso é o mais legal. Mas a gente vai orientar para você trabalhar na sua área. Isso que é o legal de um centro de imigrantes, que pouco a gente entendeu, acho, até da outra live, não sei. As grandes você vem num centro de imigrantes... Ok, cortou. Não tem problema. Você vem para um centro de imigrantes porque você quer voltar para trabalhar na sua área de origem, seja de estudos ou de experiência. Então, ninguém vem no Santri porque, eu quero um emprego no Walmart, eu quero um emprego no Tim Hortons, eu quero um emprego... Porque isso tudo é válido, gente, é digno, não tem essa de subemprego aqui. Mas não é o foco da orientação, porque a orientação é personalizada, né, tá? Eu vou perguntar. Isso, como por exemplo, eu aqui, o meu primeiro emprego foi na área de limpeza, porque, querendo ou não, era uma área que eu não exigia ter a língua, então eu trabalhei com brasileiras falando português. Só que chegou um momento que eu falei, calma aí, eu quero voltar para minha área de atuação. Só que assim, a gente não conhece o mercado
eu não sabia se meu currículo estava bom, não sabia se meu nível de francês estava bom. Então é legal ter esse acompanhamento de alguém que conhece isso, porque ela vai sentar com você, querendo ou não, ali já vai ser uma mini entrevista, né? Então ela vai conseguir Sim. te apoiar e te dizer, olha, o seu currículo realmente não está bom, talvez está faltando esse curso aqui. Será que no Centro Rir oferece esse curso? Ah, oferece, então a gente vai te inscrever nele. Então, realmente, é tentar ao máximo te recolocar no seu mercado de trabalho, né? Então, isso que eu brinco que é a cerejinha do bolo, principalmente para quem já está aqui. Eu conheço muitas pessoas que são da área, áreas diversas, e que realmente está um pouco perdido porque não sabe o que tem que fazer, por onde começar. Então, aí tá a cerejinha do bolo para você, para quem está aqui, para quem está no Brasil, de certa forma, do que o Centro Rir oferece. E aí, Ju, não sei se você quer comentar um pouco também sobre a parte dos engenheiros, do Uhum. apoio que vocês fazem também. Aí, rapidinho, estão perguntando aqui Uhum. sobre como que acessa os ateliês e por aí vai, quando são os próximos ateliês. Então, no caso, gente, a Júlia, ela coloca essas informações no Instagram do Centro Rir, como também no dela. E Uhum. também, sempre que ela me avisar, eu vou pôr também aqui nos meus stories. E aí eu vou tentar sempre colocar, olha, esse é aberto ao público geral. Então, Brasil, Perfeito. esse é o público Quebec. Então, vocês vão saber diferenciar isso daí. Bom, Júlia, Perfeito, é isso mesmo. ok. Então, assim, falando da orientação só é isso, o que eu acho que é mais legal é a gente orienta a CV e carta de apresentação, que é uma coisa que a gente não sabe fazer no Brasil, e mesmo que você morou em outro lugar do mundo, não é a mesma coisa, porque a estrutura pode ser semelhante, mas a abordagem, o que você vai colocar, o conteúdo não necessariamente é, porque isso é extremamente cultural. Uma carta de apresentação do Quebec vai ser diferente de uma carta de outra província, até eu arrisco dizer, do que uma carta da França, da Alemanha, do que for. Não é nem uma questão só de língua, é uma questão cultural. É diferente, né? O que você vai pôr, Sim. o quanto você vai se conectar com a pessoa que está lendo, com o seu empregador ali, o seu possível futuro empregador. Então, finalizando, é isso. Então, a gente tem um parceiro que faz isso, que é o Libre Emploi, que também oferece ateliês para o pessoal que está aqui online. Eles também têm Instagram deles. E aí, eles, basicamente, o carro-chefe deles realmente preparação de CVs, correção de CVs. Às vezes você fala, ó, eu tenho meu CV aqui, meio Google Tradutor, você pode dar uma olhada? E sempre 2 páginas, tá? Sempre, eu falo para todo mundo. É, Não é todas as experiências, cada vaga um CV. Então, um CV, uma vaga, não tem essa pegada de vou por tudo, né? Mesmo no Brasil eu falo, não, gente, isso serve para o mundo. Uma vaga de emprego, um CV. Você é uma pessoa diferente de acordo com a vaga que você vai trabalhar, né? Você não, eu aconselho todo mundo, eu falei isso na live da Sandra, eu repito só para quem não viu lá. Se você não sabe por onde começar, faça um CV completo em português. Em português, com todas as experiências que você já fez na vida. E aí você guarda esse arquivo para sua vida. E aí cada vez que você quiser fazer um em português, em inglês, em francês, você já tem o seu completo. Você vai fazer o recorte das experiências relevantes, que sim. tem que ter tudo a ver com aquela vaga, senão não tem por que ficar pondo no CV, e ponto. É muito Então, por mais prático. exemplo, essa parte aí do CV, até dar um adendo aqui rapidinho. Eu já trabalhei como, por exemplo, de telemarketing, enfim, como professora de TI, várias coisas. Só que como o meu foco aqui é gestão de projetos, eu tive que mudar totalmente o meu currículo e colocar tudo que era referente àquilo. Então, assim, por exemplo, tá? Eu trabalhei lá como professora de informática, só que dentro dessa área eu cuidava da parte de, sei lá, acompanhamento do aluno. Então, eu tinha relatórios X para preencher. Então, aí sim, aí eu coloquei, trabalhei, mas o foco que eu expliquei daquela vaga não era que eu estava dando aula, e sim o relatório que eu mexia, justamente para ele ter ideia quais são os pontos que tem a ver com o que eu estou buscando. Então, só eu. Sim. E até o tamanho das experiências, tá, gente? Isso é dica de vida, assim. Você não tem que pôr tudo que você fez, como a Thaís comentou. Sempre você vai ser maior no CV as experiências de maior relevância. Então, uma experiência que tem muito mais a ver, ela vai ser desse tamanho que seja. Aí uma experiência que, tipo, você tem que citar. Eu pego o meu exemplo, ó, eu comecei como cuidadora de idosos. Em menos de um mês aqui, eu já quis começar a trabalhar e tal. Eu fui ser cuidadora de idosos, que é o famoso préposé au bénéficiaire. Perfeito. Eu estou procurando uma vaga de recrutamento. Eu vou colocar o que eu fazia como préposé? Não, eu vou pôr uma frase, ponto. Aí eu fui educatrice service de garde, né? Trabalhei na escola primária porque eu tenho uma segunda diploma que é educação para a parte de ciências. Perfeito.
Aí eu tô procurando a vaga de recrutamento. Novamente, eu vou pôr o que eu fazia? Não, vou pôr uma linha. Porque pro recrutador, ele passa 1 minuto no seu CV. Porque por mais que a gente tenha penúria, como a gente fala, uma falta muito grande de mão de obra em Quebec, isso não quer dizer que qualquer pessoa vai te contratar. Eu não gosto de dar balde, jogar balde de água fria, mas eu sou realista com as pessoas, porque muitas vezes a gente perde um tempo nosso precioso como candidato, candidata, porque a gente procura qualquer coisa. E qualquer coisa ninguém vai te contratar. Você tem que saber o que você quer, mesmo que você tenha plano A, B ou C. Por isso que é legal ir no centro de imigrante. Porque é ele que vai fazer você se ouvir. A gente, dentro da triagem, né, da guiagem que a gente fala, a gente tem uma folha que vão te dar para você sozinho pensar, para ninguém ficar te influenciando. E a pessoa vai perguntar, olha, circula aqui para mim, Thaís, qual você acha que são os principais obstáculos para você conseguir um emprego na sua área hoje? E aí você começa a pensar sobre isso. Porque às vezes você não tá achando, você não tá com confiança em si mesma. Por X razões, porque é totalmente diferente mudar para uma cultura, uma língua nova, um país novo. Ou você acha que você tá te faltando competências profissionais e você acha que tem, mas não tem. Então são detalhes que um acompanhamento profissional gratuito oferece. E aí, pegando o gancho dessa última pergunta, quem é admissível? Que eu comecei e acabei não finalizando, porque tinha vindo outra pergunta, né, que a gente comentou. Quem é admissível hoje para o serviço de aconselhamento profissional no Centre-Rio? E isso para os SWAT, para os outros, né, que a gente conhece. Opção Travail, o JIT e tudo. Inclusive as pessoas que são trabalhadores temporários. Antigamente era só residente permanente. Isso. Quem era temporário não tinha. E aí eles viram que, por conta das missões de recrutamento, começou a vir tanto cônjuge que ganhava permis de trabalho vert e ficava perdido. E profissionais qualificados, que às vezes já falam um inglês, ou tem alguma outra experiência relevante, internacional, enfim, né? Mas profissionais qualificados, com experiência, perdidos e frustrados. Gente, Então, muito aqui, infelizmente. Exatamente. Por isso que eu falei pra Thaís, eu quero fazer essa live, eu falei pra Sandra, eu quero fazer essa live, porque eu tava cansada de ver gente como eu, de imigrante, como a Thaís, que veio pra cá, que não sabe, e a gente tá sobrando vaga nesse sentido. A gente tem vaga pra isso, no RIR, nos outros centros de aconselhamento profissional, e as pessoas não têm essa informação. Então eu falei, cara, não, eu quero dispor do meu tempo pra informar pras pessoas que o governo tá pagando pra isso, é pra gente e a gente não sabe o que pode. Então, sim, se você veio com um cônjuge que tem visto de estudante, você tem um visto de trabalho, você é elegível para tudo, para todas as coisas. E dependendo do curso, do que você fizer, você ainda tem a ajuda financeira do governo para fazer aquilo. Então, é muito importante. Ju, acho que a gente tem só mais 15 ou 20 minutos aí de live. Eu não sei se você quer falar ainda, pelo menos um pouquinho, sobre a parte do apoio ao engenheiros, né? O programa de engenheiros. E aí, se o pessoal que se animar muito, a gente pode, dependendo, fazer uma live específica só para isso. E aí, no final, aqui a gente pega os 10 últimos minutos para responder as questões. Perfeito. Então, assim, já tenho uma super ótima notícia. Falei com a minha colega, uma francesa queridíssima, que se ocupa desse programa a nível regional aqui, o PAROAC, que é o Programa de Acesso Rápido à Ordem dos Engenheiros de Quebec. É um programa gratuito, como eu disse, subsidiado pelo governo, de pelo menos 1 ano de acompanhamento completo. Então, a gente ajuda, a gente tem simulados para vocês treinarem para as provas da ordem, a gente ajuda na parte de equivalência de diploma, avaliação do ES, tudo isso. E qual é a excelente novela, a excelente notícia? Não é o programa, porque o programa já está aí. A excelente notícia é que a minha colega se dispôs, e eu já fiz isso uma vez, vou fazer isso terça-feira da semana que vem, já divulgando o evento, terça-feira que é dia 2, exatamente, terça-feira. Acredito que às 18 daqui, 20 do Brasil, que é um horário que a gente achou razoável. E a gente vai fazer mais ou menos 1 hora de conversa em francês e português. Quem às vezes está aqui na live até já participou desse Zoom comigo. Me conheceu lá eventualmente. Exatamente para engenheiros e engenheiras estrangeiros que estejam em qualquer região do Quebec. Então, se você que está assistindo a gente é engenheiro ou engenheira, está morando em qualquer região do Quebec, e tem um visto de estudo ou de trabalho até, mas que pensa, obviamente em validar, e sim, vale muito a pena validar a longo prazo seu diploma aqui. Não percam, dia 2 vai ter esse evento, fala comigo, que aí vocês já falam comigo falando, Ju, eu tenho interesse, sou da área tal de engenharia, né, tenho bacharelado em engenharia tal, meu e-mail é esse, e eu gostaria de participar do Zoom
dia 2 à noite. Por quê? Todo mundo que já me mandou, eu já mando tudo pra Corine no e-mail só, já dando uma descrição do background de cada pessoa, fulana, endereço tal, quiser me manda até o telefone, se quiser, pra ter as duas formas de contato. E aí, porque é por meio do e-mail da pessoa, que ela vai mandar o formulário de inscrição que a gente precisa ter, né, de tudo. Sim. E ela vai mandar depois o link Zoom. Ou eu posso mandar também. Então, mandem para mim. Podem mandar pelo Instagram, né? Quem me tiver do WhatsApp, que muita gente me achou dos grupos aí da vida do WhatsApp. Porque aí é terça-feira da semana que vem. Então, nessa live, e quem tiver no Brasil também, isso é bem legal, gente. Quem tiver do Brasil, mas não tiver ainda nenhum vínculo com o Quebec, a minha colega se dispôs voluntariamente a não contabilizar, mas aceitar na live. Então, quem quiser participar, que é engenheiro, porque se você nem faz engenharia, gente, não vale a pena. Se você ou seu cônjuge são engenheiros e têm interesse nisso e pensam em vir para o Quebec ainda, podem me contactar e mandar, e aí eu explico para ela. A pessoa está no Brasil, está com o plano de vir para o Quebec, é engenheira em tal área. Ela está super disposta a isso, é uma super oportunidade. E aí a gente vai explicar tudo, todas as fases do programa, os custos, o que a gente ajuda, e tem inclusive subsídio numa das provas, tá? Para um tipo de engenharia a gente paga metade, que é uma prova de $400 que a gente paga 200, então vale muito a pena. A gente está falando essa parte aqui de engenheiros, porque querendo ou não, é muito falado aí pela internet, parte de TI, a parte de enfermagem barra área de saúde. Essa parte de enfermeiros, estou já misturando aqui tudo. Essa parte de engenheiros acaba não sendo tão comentada, e, querendo ou não, a gente sabe que é difícil você fazer, não vou dizer que é difícil, mas é burocrático, e é cansativo, querendo ou não, você fazer uma equivalência de... Ai, gente, tô perdendo o português. É tudo, né? O processo todo, eu diria. Então, assim, é super legal você ter um apoio e você ainda vai ser pago para ter isso, assim, sabe? Tipo, quem tá aqui tem essa possibilidade. E você que está aí no Brasil, você vai conseguir conhecer um pouco mais esses programas antes mesmo de vir. Então, assim, é bem legal. Gente, eu acho que a gente vai... Faltam uns 10, 15 minutinhos, então acho que eu vou começar a abrir aqui as perguntas de vocês. Então, podem mandar aí embaixo as perguntas. Eu vendo... É que, no geral, a gente vai respondendo aqui ao longo da live. Comentário, bora torcer para fazer um programa também isso da parte da enfermagem. Na verdade, eu não sei se tem algum programa específico como esse aqui que ela acabou de comentar para a área de engenheiros, mas a parte de enfermagem tem bastante coisa aí na internet, tem bastante coisa aqui também, porque querendo ou não é uma das áreas bem procuradas também pelo governo. Sim, e já falo até mais do que isso, Thay. Primeiro, só focando da importância de fazer o acompanhamento do PAUAC com o RIR, nós somos o único centro de imigrantes da região inteira, da província inteira, que tem esse programa. O governo de Quebec decidiu que ia ser só o RIR, porque cada centro tem suas alocações, né, os seus subsídios específicos para programas diferentes, e funciona. Então, qualquer tipo de engenheiro, que eu vi que alguém tinha perguntado, qualquer área de engenharia, qualquer, de ambiental a civil, mecânica, biomédica, enfim, 1000 tipos de engenharia, qualquer tipo de engenharia. TI e outras modalidades, ou melhor, profissões regulamentadas, né, porque TI é um universo à parte, totalmente, tudo é mais fácil em TI, gente, é incrível, incrível. Eu digo pelo meu marido, tá, ele é engenheiro mecânico de formação, ele era programador entusiasta, aprendeu a programar sozinho por gostar muito disso, nunca fez um curso da graduação de programação, que tem de engenharia mecânica, que tem um curso, e ele veio pela missão de recrutamento e trabalha hoje há 1 ano e pouco como programador aqui em Quebec. Então, TI é uma coisa totalmente à parte, sabe? É só a abordagem ser certa, o CV ser certo, o resto dá muito certo. Então, a gente tem esse acompanhamento, tá? Essa é a parte legal. Se vocês forem no nosso site do RIR, eu passo tudo, posso até colocar o site aqui, mas depois eu mando para a Thaís, que ela põe na descrição da live, enfim, eu tenho também na minha Linktree, se vocês quiserem, uma das negócios automáticos eu ainda coloquei para imigrantes em Quebec, tá lá Sandra e Dami, você já clica e vai no site. A gente tem esse acompanhamento profissional, contempla todas as profissões regulamentadas. Então, se você vem com enfermagem, venha com enfermagem, a gente vai acompanhar. A gente tem um programa especial para engenharia, porque é o que o governo decidiu. E eu acredito, chuto bem alto, que a demanda de área da saúde é tão alta. Exatamente, muito obrigada, Michelle. A demanda da saúde é tão alta
que eu acredito sim que em pouco tempo vão criar esse programa, já que já criaram um programa de contratação no exterior de enfermeiros e enfermeiras. Essa parte também. Mas a gente tem esse acompanhamento. Venham falar com a gente acompanha para tudo. Então, até médicos, tá? Que o pessoal que é uma super gray zone. Então, esses dias mesmo eu acompanhei, assim que eu entrei. Uma médica, até por eu ser da área da saúde, ligada a isso, ter trabalhado até com uma área da saúde aqui, a gente acompanha. Então, a gente fala, olha, enquanto você está fazendo as equivalências, o que você acha de trabalhar com isso? Você consegue matar. Eu descobri, inclusive, na residência que eu trabalhava, que é uma informação que pode ser bacana para quem está me ouvindo e é da área da médica, que está no Brasil ou já está aqui, que, inclusive, há uma possibilidade de, nas residências, você trabalhar como preposeu beneficiário ou uma das profissões, e dependendo da residência, valida isso como uma parte do seu estágio do internato. A minha diretora falou isso essa semana. Então, não desistam, tentem antes, falem com a gente, falem com o Centro de Imigrante. A gente trabalha e recebe para acolher vocês. Sim, então, eu não tenho vergonha mesmo. Então, quer dizer, gente, que independente da sua área de atuação, aproveitem o Centro RIR, entrem em contato para vocês verem, né, um pouco mais quais são, o que eles podem oferecer para vocês. Lembrando que, querendo ou não, esse contato que a gente está referindo aqui, esse apoio maior, são para as pessoas que já estão aqui, porque precisa ser algo legal por conta do governo. Então, tem isso também. Mas, foi o que eu estou reforçando aqui, tem alguns ateliês que vão ser abertos aí para quem está fora daqui do Quebec, então no Brasil ou Montreal, enfim, para que participe de forma online. Mas não vai ter todo esse detalhamento, todo esse acompanhamento de quem está aqui. Perfeito. Ju, não sei se você quer comentar mais alguma coisa, que aí a gente vai tentar responder aqui, apesar que uma outra pergunta não é tanto do Centro RIR. Sim, acho que pode ser até das outras perguntas, porque do RIR tem bastante no nosso site as coisas. A última coisa que eu ia falar do RIR que é bacana, que até eu agradeço que a Thay também comentou, foi a questão do Objectif Intégration, que isso contempla todo mundo que está em Quebec e que quer aplicar para residência permanente via CSQ, né, que é via processo provincial. A gente tem uma turma começando semana que vem, o curso é online, a gente recebe $188 por pessoa que faz o curso, então se o casal faz o curso, os dois recebem, e é real, eles mandam um cheque em casa, é super bonitinho. E como é o curso do governo, eles nem pedem o certificado, né? A gente fez a nossa demanda para o CSQ já nesses moldes e online pela RIMA. Eu tinha lido que eles nem pedem, óbvio que eles podem pedir, mas aí a Fátima manda o certificado automático. Mas como é ligado ao MIFI, o próprio MIFI já tem. Chequei aqui, a Júlia fez a demanda do CSQ e ela já fez o curso. Legal. Eu só vou dar uma adenda aqui para explicar que tem gente, às vezes, que chega e não está entendendo o que a gente está falando. Gente, que acontece. Quando você vem para cá, para o Quebec, ou para a província de Quebec, independente enfim, se você vem da área de estudos, você vem para a área de trabalho, que não seja residência permanente, tá? Tem todo um longo processo aí a ser feito após você estando aqui, para que você consiga a sua residência permanente. Então, para Quebec, realmente é um mundo à parte aí, comparado ao Canadá, mas cada província também tem a sua forma de migração. Enfim, não é o que eu vou entrar dentro aqui. Então, na verdade, teve uma alteração que foi feita aí nesse último ano, mais ou menos, onde o governo ele começou a exigir que as pessoas façam um curso, que é um curso onde você vai validar que você está de acordo e que você compreende os valores quebecois. São coisas do tipo que pra gente pode ser bizarro. Do tipo assim, homens e mulheres têm direitos iguais. Você fala, pô, mas isso é óbvio. Porque na nossa cultura é desse jeito, mas você tem que entender que aqui a gente recebe pessoas do mundo inteiro. Talvez na cultura dele não é a realidade. Enfim, então só estou dando aqui um exemplo. Então esse curso tem que ser feito, ou no caso você faz ele online, ou uma prova, alguma coisa assim, eu não lembro. Não, nem tem prova, é perfeito, Thay. Não tem prova, ele substitui a prova. Isso, lembrei. Se você faz o curso, você não precisa fazer a prova. E se você não faz o curso, você tem que fazer uma prova. Então, basicamente é isso. E aí, no caso, até então, que eu conhecia, era só o SWAT, que é um outro órgão de apoio ao migrante, que oferecia esse curso. E aí, no caso, você tinha que ficar uma semana fazendo esse curso presencial. Ainda assim, o governo começou a ajudar lá, acho que com $200, ou foi os 180 que você falou. Mas o que acontece? Por exemplo, eu preciso fazer isso. Eu tinha que pegar uma semana de férias para fazer esse curso de forma presencial. Então, agora, o que a Júlia está falando é que o Centro RIR está oferecendo esse mesmo curso de forma online. E ainda assim, você mantém com esse apoio financeiro do governo e
você não precisa fazer a prova, é só fazer o curso, que aí, daí eu não sei quantas horas são, mas enfim, você vai fazer o curso e automaticamente você já vai ter uma validade lá, e aí você não precisa fazer a prova para o SESC e posteriormente pedir a residência permanente. Gente, Sim. E ele desculpa. tem. Vai cortar? Não sei, né? Se ele corta. O da Ciandra não cortou, mas não sei se depende do perfil. Ah, bom, cortou não, mas só. A gente foi indo e aí foi indo. Por isso que as 2 horas não cortava. Ela falava, ó, não tá cortando, a gente vai. Não tá A gente cortando tava o voo isso aí. inteiro, as 2 horas dela, num arquivo só. Eu falei, gente, um mito. Nossa. Sim, a pessoa colocou aqui que o Arrima não está chamando ninguém de fora do Canadá, só aplicantes internos. Eu assisti o webinar que o Quebec Internacional oferece. Não sei se é só para quem está em Quebec. Vale a pena conferir. No site do Quebec Internacional, você se inscreve na newsletter deles. E aí eles têm periodicamente esses webinars, né, específicos para Nouveaux Arrivants, eles chamam, para os recém-chegados. Mas eles falaram sobre todas as mudanças dos programas de imigração. E aí, como a Rima, recentemente, com toda a coisa atolada que tá dos documentos físicos do CSQ, que é um caos, Ai, dia vai 26 eles abriram. Então, gente, eu apliquei online, eu estou super Não, feliz, porque vai. eles já deram que recebeu. Não que vai avançar, mas assim, a facilidade de já conseguir Não, mas mandar online. eu digo isso assim, tá tudo parado, porque eu enviei a minha residência, meu pedido de residência permanente há 16 meses. E eu até hoje Sim, não recebi a confirmação de que eles receberam os meus documentos. sim. Então, assim, gente, tá tudo atrasado. Eu recebo bastante mensagem do pessoal comentando: ah, aqui no Brasil tá parado, eles não estão dando não estão dando visto. Gente, mas também tá parado aqui, tá tudo parado. Sim, Então, sim. Eles fizeram isso do Arrima por isso, que a pessoa perguntou, justificando isso que eles falaram. Exatamente, até para não cair o sistema, nesse momento, o processo do CSQ, que é a primeira etapa provincial, que já abre inúmeras portas aqui em Quebec, a residência permanente, a mulher falou que realmente está toda essa treta porque é a nível federal, né? Então eles estão mega atolados no país inteiro. Aqui, principalmente, está zoado o Quebec, mas de receber a residência permanente aqui. Mas independente do processo do CSQ, que é provincial. O CSQ, ela falou que é para agilizar muito, e aí já está agilizando porque eles colocaram todas as demandas online. Então você não tem mais que ficar mandando documento, esperar chegar algum correspondência, aquela coisa das antigas. Então, você manda todos os documentos, tudo online agora pelo Arrima, para o PEC também, para o Programa de Experiência Quebecois. Bem bacana. é isso. Não sei se tem mais perguntas que tinha visto já em cima, Thay, em geral. A pessoa perguntou de TI. Isso aqui eu até vou falar só, não sei se você falou em outra live, eu comentei na da Sandra, mas como não necessariamente está todo mundo aqui, Uhum. tem um site que chama IMT, né, que é de informações sobre o mercado de trabalho. Então é I de igreja, M de macaco, T de trabalho, IMT Quebec. Você coloca no Google, já é o site que aparece, né, imt.quebec, GovQC e tal, não lembro como que é o resto. Mas esse site, ele é o site mais confiável e é do governo de Quebec, com censos e estatísticas e tal sobre todas as profissões daqui da província. Por que esse site é genial? Porque ele vai te dar as equivalências dos nomes da sua profissão, ele vai te dar os códigos da sua profissão, que às vezes aparecem principalmente quando você vai aplicar para vagas do governo e você não entende o que é aqueles códigos. Né? E ele vai te dar a parte mais difícil pra gente, que é a negociação salarial. E você fala, fiz um CV ótimo, tô acompanhada, chegou lá, a mulher, o entrevistador, uma hora vira e fala, tá, Thaís, e aí? Quanto é que você gostaria de receber pelo trabalho? E aí você fica... Porque aqui é bem comum isso, na verdade. Às vezes, quando você se inscreve na vaga, ele já fala, mas ele não fala qual que é o valor fechado. Ele dá um termo. Então, sei lá, de 400 mil a 500 mil... 400 mil não, a quem dera. De 40 mil a 50 mil por ano. Então, ele dá ali uma linha. Até porque ele também vai avaliar o seu currículo. Então, se você for seu currículo, se você tiver menos tempo de experiência, obviamente você vai estar mais perto de ganhar 40 mil do que alguém que tem 10 anos de experiência vai estar mais perto de ganhar 50 mil. Mas aqui também é comum você poder negociar o seu salário. Então, você pode falar um valor. Só que também você não pode chegar lá, eu quero 100 mil, sendo que na sua faixa etária ali de tempo de experiência, não sei o que, na sua área, é 50 mil. Então, tipo, calma, você está pedindo muito a mais. O que você tem realmente diferente para você pedir 100 mil? Então, é bem legal esse site. Eu também não sabia desse site.
já entrei aqui para ver. Ele é muito legal. E eu acho que fala até mais do que isso, tá? No sentido inverso. A gente tem o que eu brinco não, né? Os estudiosos falam que é a síndrome do colonizado, que a gente sempre tem o hábito de ir no desespero aqui no Brasil, sempre faltou emprego, em condições de melhor ou menor emprego, mas o desemprego sempre foi alto, nesse sentido, perto de Quebec. Então a gente tá muito assim, não, eu preciso de emprego, o que você ofereceu, eu aceito. Aí isso faz o quê? O recrutador vira e fala, ih, esse aí não sabe nem o que vai fazer, não vou contratar ele não. Mesmo ele precisando do trabalhador. Sim. Porque mostra despreparo. Você não saber nem quanto paga na média para a profissão pela qual você está fazendo a entrevista, passa desespero para o entrevistador, passa despreparo, é quase tão ruim quanto não ter visto nem o site da empresa, pesquisar da empresa no Google. É tão ruim quanto aqui em Quebec, eu diria. Porque eles querem profissionais especializados. O cara pode ser, como a Thaís falou, o cara é da limpeza, mas você vai ver, o cara é da limpeza industrial, o cara é da limpeza em escritório, o cara é da limpeza em residências, em hospitais, tudo é especializado. Sim. Não é o mercado, coisa geral do Brasil, né? Então, por isso que é bacana, o IMT empodera muito a gente do ponto de vista de autoestima como profissional, de olhar e falar assim, eu estou indo para uma entrevista e inclusive quando perguntarem de salário, eu vou negociar. E inclusive de saber negociar para cima. Porque se você tem um tempão de experiência nisso, por que não negociar para cima? Se você entende do que você vai fazer, você viu bem a vaga, pesquisou o que é, pesquisa vídeo no YouTube sobre aquela profissão, sobre aquele métier. Você tem que realmente pesquisar antes de ir. Sempre aquele discurso de eu tô aqui para trabalhar, sou pau para toda obra, não funciona. Não funciona. Dependendo da sua área de atuação, você vai literalmente cair do cavalo, porque eles vão olhar desse sentido, tipo assim, calma, por que essa pessoa que tem esse currículo maravilhoso tá querendo ganhar só isso? Tipo, alguma coisa tá errada, ela tá mentindo. Porque aqui não é errado você isso eles falam no Objetivo Integração, é muito legal o curso, assim, eu gostei demais, eles falam da história daqui, de várias coisas, inclusive o que é o mercado de trabalho na prática. Então eles falam que culturalmente é bem visto você, digamos que saber mostrar para os outros as suas conquistas. A gente, na nossa cultura brasileira, é muito assim, eu não posso porque parece que eu sou arrogante, eu não posso porque parece que eu não posso ser ambicioso no sentido positivo, eu não posso querer crescer na minha carreira, mostrar isso para os outros. Tudo é o peso, gente, é o equilíbrio da coisa. A pessoa ser arrogante e a pessoa ser determinada é a balança. Dá uma diferença. Sabe? Então, exatamente. Você tem conquistas profissionais, mostre isso na entrevista. Não tenha vergonha de mostrar o que você já conquistou. É seu. E eles gostam disso, porque demonstra que você sabe quem é você como profissional e você sabe onde você quer chegar. Não só porque você quer um emprego, sabe? Foi só um parênteses que eu falei para não ficar falando só do Santo, que a gente comentou de outras perguntas. Sim, já acabou falando de outras perguntas aqui. Gente, eu não sei se vocês têm mais perguntas, aí vocês podem aproveitar, podem perguntar também coisas que não necessariamente são do Santo Rir. Aí a gente está aqui aberto para comentar. Lembrando que também, dependendo da pergunta, né, se a gente não souber, a gente não responde. Com certeza, a gente orienta. Eu acho que uma pessoa perguntou aqui, o Eric perguntou, se você quiser usar o Express Entry e ficar em Quebec, você precisa mentir, pois o interesse para a província é impeditivo. Não minta, gente. Vamos ser sinceros aqui. Eu sou muito transparente, vocês vão ver. Eu nunca falo para agradar. Tenho o meu jeitinho super gentil, mas eu nunca vou mentir para vocês. Então, primeiro, se você quer ficar aqui, faça o que a gente fala do inglês by the book, faz direitinho. Porque se você já começa o processo de imigração mentindo, a coisa não vai dar certo, gente. Tem que ser legal, sabe? Não tem porquê. Você tem os processos, né, Thay? Tipo, assim, é complicado. A gente entende que, querendo ou não, os processos aqui de Quebec são mais burocráticos se a gente olha um Express Entry, ou talvez, estão falando bastante... Processos provinciais de outros lugares. O Atlântico também, que é lá para Halifax, estão falando bastante agora. Mas, assim, cada província, ela tem a sua autonomia. É que, assim, essa é uma grande diferença. Porque no Brasil, querendo ou não, as partes regionais, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, por aí vai, eles não têm tanta autonomia de mexer no que eles querem ali na cidade. Isso é diferente para cá. Aqui, cada província ela tem o direito de mexer, claro, não como ela quer, porque também tem o nível federal. A gente não vai entrar muito nessa parte não, tá, gente? Mas só para vocês
só para explicar essa grande diferença. E querendo ou não, cada província, ela vai ver o foco dela. Então, o nível federal, o ex-present, ele é nível federal, ou seja, para todo o Canadá. Mas, querendo ou não, cada província ela pode recusar e dizer, não, ó, Quebec vai ter o processo de Quebec. E aí, enfim, alguém... Mas eu falei de não mentir porque eu ouvi isso dos consultores de imigração daqui, da província. Então já, inclusive, saiu essa pergunta meio maquiada, perdão, num dos webinars, e aí a pessoa sugeriu isso, né? No nosso famoso jeitinho brasileiro, que eu sempre falo, não traga para cá esse jeitinho brasileiro, traga a flexibilidade, a adaptabilidade, o bom humor, a leveza que a gente tem em viver a nossa vida, mas não traga o jeitinho brasileiro. Ela deixou isso super claro. Ela falou, gente, segundo a regra. Se a regra é essa, não tá. Ninguém. Ela falou, eu sei que é difícil. Eu sei que a mudança do PEC, infelizmente, não agradou os imigrantes. A gente entende isso. Ela falou, eu sou consultora de imigração. Ela falou, porém, não vamos se queimar com o governo. Tem um monte de província, um monte de processo. Vocês têm um monte de lugar para escolher e para ver qual é o fit melhor, qual se encaixa mais, qual vocês têm mais chance. Se você quer vir para Quebec, se planeje para isso. Mas não minta para o Express Entry, gente. Vocês estão mentindo a nível federal. É grave isso. E sabe assim, a gente nunca sabe até onde isso vai. E eu sou contra. Eu, Júlia, sou contra. Eu sei que pode facilitar, como a gente sempre tem na vida, né? Eu vou dar um jeitinho, mas não é o jeitinho. Porque você está colocando negócio de vida, que é um. Você vai aplicar muito dinheiro para isso, né, Thay? Você vai aplicar dinheiro, tempo. Então, Sim, eu não sou a favor de mentir. Se você quer vir para cá. Um adendo dessa parte de mentira. Se eu não me engano, tem até uma lei aqui que se você mentir, e assim, isso pra tudo, tá, gente? Pra tudo, qualquer coisa, se você mentir aqui, você chega a ser preso, pode ser preso. Porque, por exemplo, sim, é sério. Eu acredito muito na sua palavra. Ao ponto de, por exemplo, eu ganhei um cartão que a pessoa me deu e falou, você tem $40 nesse cartão para você gastar. Eu chego no local para eu gastar nesse cartão, ela me pergunta quanto que eu tenho nesse cartão. Então, assim, claro que eu também nunca fiz o teste, tá, gente? Eu não falei, eu tenho $60, sendo que eu tenho 40. Mas eles vão no sistema e colocam $40, porque a pessoa falou que tem aquele valor. Então, realmente, é nesse nível aqui que eles têm de fé, assim, na pessoa, né? Porque eles sabem que realmente, no geral, aqui é mais raro as pessoas mentirem, e caso elas mintam, como posso dizer? Esqueci a palavra. Mas tem uma multa, né? Uma consequência, assim. Por isso. Bom, tô vendo aqui as outras mensagens, tem bastante gente entrando agora na live. Falando um oi pra minha mãe, que ela já tinha mandado um oi antes. Tá aí. Falaram aqui da parte de curso, se a gente indica algum site ou conteúdo de Quebec, o que for, para a parte de aprender mais o francês. Eu até fiz um... Eu indico, eu esqueci, eu ainda quero, não sei se você chegou, desculpa, eu esqueci só para não falar. Tá. Eu dava bem mais aula de francês antes, hoje eu tô com um aluno ou outro bem pontual, porque tá me tomando bastante coisa o Santri, né, os meus projetos paralelos exatamente pensando em ajudar o pessoal nisso, mas tem sim vários sites, gente, eu quero colocar isso no meu Linktree exatamente para isso, tipo, sites para o pessoal usar, eu vou colocar isso em breve lá, mas tem sim, eu não sei se você já sabe algum para comentar agora de cara, tá? Eu tenho, na verdade, eu tenho um post aqui, eu vou até depois colocar de novo no meu stories para que vocês possam ver, e nele eu coloquei exatamente tudo, eu coloquei coisas do YouTube, links, inclusive, na verdade eu tô colocando, gente, o que eu realmente estou estudando, tá? Então lá tem de tudo, 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 tudo. Tem inclusive, ditados quebecois, e quando você termina o ditado, você consegue ver o PDF escrito, então você consegue realmente ver. Então, enfim, vai lá nesse post, depois eu ponho aí, eu até te mando. Perfeito. E, bom, não sei se tem mais alguém aqui. Bom, tô falando ali sobre a parte de tentar pagar $7.000 pelo processo de migração para Quebec, validação. Gente, assim, essa parte de valores a gente não vai entrar. Não, mas só falo, não, gente. Não é suficiente, porque a equivalência, primeiro que a equivalência de diploma, a gente vai explicar isso no Zoom, por exemplo, para engenharia, não sei falar para todas as profissões regulamentadas, mas para engenharia, a Ordem dos Engenheiros de Quebec não aceita a equivalência do MIFI.
Você põe no seu bolso e é isso. Se você quer entrar na Ordem dos Engenheiros de Quebec, você tem que fazer do WES. A gente vai explicar isso no Zoom, mas só para vocês terem uma ideia, aqui não. Eu não consigo dar essa média, como a Thaís falou, que a gente não é da área, mas eu arrisco, eu chuto assim, mais alto, de verdade, porque a gente vai ter que, você tem que fazer tradução para várias coisas, né? Na E às vezes verdade, eles vão pedir um ela outro. colocou ali US$ 7.000. Eu posso falar isso da minha validação. Eu e meu marido, a gente fez a nossa validação, só que assim, nós não somos na área de engenharia, né? A gente não é uma área regulamentada, porque tanto eu como ele, nós somos da área de TI. Então, a gente gastou o dinheiro com tradução de documentos, porque você tem que enviar o documento em francês ou em inglês, no caso, não na nossa língua materna, que é o português. E eu acho que a gente pagou alguma taxa de, tipo, no máximo, estourando US$ 300, no máximo, para fazer equivalência de estudos. Só que essa é uma equivalência de estudos diferente de uma equivalência de estudos barra validação de diploma e por aí vai, de quem é médico, bem, enfim, de quem quer uma área regulamentada. Então, para a área regulamentada, eu realmente não faço ideia do valor. Para a área que não é regulamentada, vai depender aí das traduções, por aí vai. Eu só vou ver mais uma outra questão aqui. E acho que até porque a pessoa perguntou pelo processo, isso que eu falei. Com certeza, as traduções é menos do que isso, ainda mais se você faz no Brasil. Eu fiz a maioria das minhas traduções de documento no Brasil, porque era mais barato em reais do que em dólar, com certeza. Inclusive, recomendo sempre a Heloísa, para quem é de São Paulo, né, que estava aí na conversa, porque ela tem a chancela, o selinho, tudo bonitinho do Canadá, porque ela já fez isso para pessoas que estavam imigrando para o Canadá, então ela entende até como que é a visão do que você só traduzir juramentado no Word, e você não ter nenhuma chancela, uma coisa que te dá uma credibilidade maior, mas para o processo todo que a pessoa perguntou aqui, eu chuto de verdade, US$ 7.000 não é suficiente, pensando como ela falou, validação equivalente de diploma, curso de qualificação, as traduções, as taxas todas que tem, né? Na verdade, aí eu realmente, assim, do meu... Não dá para saber. Não dá para saber, mas eu tenho certeza que eu e meu marido, com as duas, a gente não gastou US$ 7.000, isso é fato, para os dois. Perfeito. Mas aí, de novo, a gente não é uma área regulamentada, então talvez isso seja diferente. Só perguntar aqui uma coisa que eu acho bem legal. Eu, particularmente, eu sempre comento muito sobre o Quebec en tête, que a tradução é Quebec na cabeça. No caso, gente, aqui para Quebec, eu não conheço mais nenhum programa onde você venha do Brasil para cá com emprego, tá? Na verdade, lá no Quebec en tête, eles também têm a parte de que você vem para cá como estudante e aí você ainda ganha por isso. Isso daí é uma live que eu ainda vou tentar fazer aí com dois amigos. Um deles que ele é médico, então ele veio pra cá, ele é médico mesmo no Brasil, já tem mais de 10 anos de experiência como médico, por aí vai. Então ele foi convidado por um desses programas para vir pra cá. Então a gente vai fazer uma live com ele para ele explicar um pouquinho, porque isso pra mim é um mundo completamente diferente, não só porque é da área da saúde, como também é um programa diferente do Quebec en tête. Eu sei que para Montreal, até então, o ano passado, ou foi retrasado, eles começaram a fazer uma missão específica para Montreal. E aí não chama Quebec en tête. Eu não lembro de cabeça, mas eu lembro que... Talent. Acho que é Talent, desculpa, só para não esquecer. Acho que é Talent Montreal. Eu já tinha visto essa, que é só para Montreal. Talent Montreal. Que, no caso, eles abriram ano passado, e aí o foco foi a área de TI e a área de games, porque Montreal é um dos focos maiores, essa parte, assim, né? Então, enfim. Mas é isso, assim, para vocês terem uma ideia. Gente, eu não sei se eu... Ju, não sei se quiser comentar mais alguma coisa, senão para mim acho que a gente pode já começar a encerrar a live aqui. Sim, acho que a última coisa que eu ia comentar, que não é todo mundo que sabe, quando a gente fala programa, gente, é porque, como eu brinquei que o Centre-Rire é uma ponte entre o candidato e o empregador, o Quebec en tête, né, o Quebec Internacional, que é o nome geral deles, mas é tudo a mesma empresa, no nosso caso, a Talent, ela vai fazer o quê? A ponte, ela vai pegar as empresas, fazer o pente fino, passar, tem coisas do governo, tudo que eles passam, pegar as ofertas de emprego e, pum, deixar bonitinho pra gente e deixar a gente entrar pela plataforma e se cadastrar. É isso. Mas no nível federal, mesmo no nível de documentos e tudo mais, eles não fazem o resto da coisa, é a própria empresa que faz. Então, eu diria assim, na prática não tem nada de diferente no processo todo para vir como trabalhador temporário e conseguir o visto a nível federal, do que você entrar em contato com o recrutador no LinkedIn, conversar com ele na cara dura, em francês de preferência, óbvio, que, né, vai dar uma força maior,
e deixar o seu LinkedIn em francês. O LinkedIn é super importante, eu quero fazer uma live só sobre isso. E para quem é daqui, eu esqueci de comentar, tem um programa muito legal do Santra que chama Défi Osez Avancer, que é só para mulheres aqui de Quebec, da região de Quebec, que é online, é toda quarta-feira, cada dia tem um tema e é sempre em relação a empoderamento no sentido de empreendedorismo, trabalhar algumas coisas. Teve um dia que era sobre meditação, concentração e ansiedade. E eu vou dar um ateliê para eles em fevereiro, na metade pro final do mês, mas eu vou divulgar no meu perfil, só sobre redes sociais. Então, como a gente se destacar nas redes sociais como profissional, como a gente usar isso a nosso favor, a atenção que a gente tem que ter com as redes sociais, que é bem importante. E aí, que é bem legal, e aí isso é aberto para as mulheres que são daqui. Quem tiver interesse nesse Défi Osez Avancer e morar aqui na província de Quebec, manda uma mensagem para mim. Porque aí eu passo para Marie-André, que é uma quebecoise super fofa aqui, que cuida disso. E é de graça, tá, gente? Então, você é só se conectar, ela manda o link, tudo o material, se conecta no Zoom, 6h30 daqui de Quebec, ou 19 horas, toda quarta-feira, e é muito legal, um bate-papo com todo mundo, um café virtual com as mulheres. Até esqueci de falar pra Thaís. É super legal. E ainda Bem legal. Eu queria participar. E o mais legal ainda, gente, vocês praticam o francês, assim. Que isso que é o legal. Vocês vão ver de assunto, que é um assunto, né, diferente, como, por exemplo, meditação. Eu não sei os verbos, não sei nada de meditação. Então, ainda vou aprender um pouco sobre meditação e ainda em francês. Então, para quem... É bem legal. É bem legal isso. Ainda mais esse período aí de quarentena, que a gente está em casa ainda. Então, é super... Exatamente. E aí a pessoa falou isso do LinkedIn, era isso que eu ia pontuar só. Eu adoro o LinkedIn, fiz workshop disso, sempre usava isso com as pessoas. Obrigada, Júlia, que ela mandou saudade, Júlia. Mas eu sempre falo para todo mundo, o LinkedIn é muito poderoso, gente. Então tem vários cursos do LinkedIn, seja do Udemy, seja do Coursera, seja do próprio LinkedIn, né, do LinkedIn Premium. Usem o LinkedIn a favor de vocês. Sim. Vocês colocarem o LinkedIn em francês, ou no mínimo em inglês, isso destaca o perfil de vocês a nível mundial, porque é um algoritmo. Então, às vezes uma pessoa lá de Singapura, o seu perfil está em inglês, ela vai te ver, vai procurar, vai aparecer. Uma pessoa de tal lugar viu o seu perfil. Então, a visibilidade do seu perfil, ela é única e exclusivamente a seu cargo, digamos assim. Se você não coloca, não mexe, ninguém vai ver. Então, sim, tem várias pessoas que conseguiram, principalmente de TI, que conseguiram emprego dando a cara dura. Foram atrás, viram quem é a pessoa responsável da vaga, ou pesquisou, né? Recursos humanos, empresa tal, recrutamento, empresa tal. E foi vendo, é muito uma questão de estratégia, é um plano Canadá. A gente brinca muito, a Corine brinca, finalizando nesse sentido, tá? Ela brinca muito, ela vai falar isso no Parroá, que vocês vão ver quem falou da Corine. Ela é uma fofa, mas como uma francesa, eu brinco que ela é super incisiva e fala na lata. Ela falou, muita gente, independente da nacionalidade, acha que aqui é o Eldorado, né? Francês, o Eldorado canadense, eu adoro essa expressão dela. E você vai chegar no aeroporto, vão estender o tapete vermelho e falar, Thaís, você chegou, eu vou te dar emprego, eu vou te dar moradia, você vai ficar rica. E, gente, isso não existe. Se alguém prometer isso pra vocês, é fraude. Isso é fraude, é esquema. Não caiam nisso, é spam, é vírus, é ruim. Tá? Não existe, não existe. Nossa, assim, eu falo, é fato. Não é fácil, mas é verdade. Exatamente, a pessoa colocou da Valéria Viana. Parabéns, Valéria, do seu esposo. Já tem um LinkedIn legal, receber essas mensagens. Se o LinkedIn dele estiver ainda mais bacana, completão e tal, melhor ainda, colocar certificado, as coisas que eles fizeram. Se tiverem de dúvidas disso, eu vou fazer uma live ainda sobre isso, porque eu gosto muito e o pessoal precisa saber. Mas é isso, gente. Não existe Eldorado aqui. Mas é possível. E é uma visão de qualidade de vida diferente que a Thaís fala muito nos posts, né? Nos stories. Inclusive, essa parte do LinkedIn, eu conheço mais de uma pessoa que estava no Brasil. Ela mudou totalmente o LinkedIn dela para francês. E aí, na época que ela fez, né? Ela entrou, na época, o Quebec en Tête já tinha, acho que já tinha, ela não conseguia mais se candidatar porque já tinha passado o prazo. Então, nisso, o que eles fizeram? Acabou pelo LinkedIn, então a pessoa foi convidada e tal. Só quando as pessoas perguntavam, tá, mas você já está aqui no Quebec? Ela falava, não, eu estou no Brasil. Eles, tudo bem. Só que acontece, teve algumas empresas que participavam do Quebec en Tête. Então, são empresas que já estão acostumadas a contratar pessoas, né, de países diversos, porque eles fazem a missão de recrutamento não só no Brasil, mas também na França, no Marrocos e acho também no México. Colômbia, tem França, Estados Unidos, é o mundo inteiro. E aí, no caso, então eles já são acostumados. Então,
pode ser que sim, que mesmo pelo LinkedIn tem empresa que vai gostar de você, mas ela vai falar, olha, eu só posso te contratar se você tiver um documento X, que já é um documento que você talvez tem que estar já aqui para você ter ele. Então, mas assim, não desistam, porque vocês vão ter esse Sim. contato, vocês vão fazer a entrevista em francês, então vai aprendendo, né, a forma também que é feita as entrevistas, para posteriormente vocês conseguirem realmente uma empresa que pague todo esse processo, que faça tudo isso. Acho que eu ia falar só uma última coisa, tá? Que me perguntaram, inclusive hoje eu comentei na live da Ciandra, eu não tenho essa informação precisa, mas eu tenho a informação que é verídica. Inclusive eu vi isso de empregadores grandes aqui, né? Não para citar nome, só para não pôr as pessoas no meio, mas sim é uma verdade e eu sei que isso legalmente realmente mudou recentemente com a pandemia. Coisas boas da pandemia, né, gente? Tem gente que só vê os problemas, tem gente que vê as oportunidades. Mas a coisa boa, realmente, uma das coisas boas foi, antigamente, pessoas que já estavam no Canadá, com o visto de visiteur, que é o visto de turista, porque veio com um conjoão, uma conjoante, veio com um cônjuge, a cônjuge, e estava com visto de turista, ou veio visitar alguém, enfim. Não tenho todas as informações, eu tenho essa informação. O governo provincial e, acima de tudo, federal, porque é ele que vai te dar o visto. O Quebec pode gritar o que ele quiser. Se o governo federal não autorizar, um abraço. Então, a pessoa que já está aqui com o Visa, ele já tem um visto de visiteur. Não é uma pessoa que não tem nenhum visto no Quebec, no Brasil, no mundo. Uma pessoa que já tem um visto de visiteur, de turista. E ele está procurando, essa pessoa está procurando emprego, se ela achar um empregador aqui em Quebec, ela pode falar para ele, tenho visto de turista, mas você viu, ó, tenho aqui o perfil, estou pronto para trabalhar, eu preciso do visa da permis de travail. E aí isso facilitou muito, principalmente profissionais não qualificados, que não quer dizer que você não tem experiência, diploma e tal. Quer dizer que o cargo que você está buscando não precisa de diploma, né? Não precisa de qualificação para isso, nesse sentido. Uhum. Então, muitas empresas estão com a facilidade de conseguir permutar, conseguir pedir a nível federal a troca do visto de turista para o visto de trabalho. Sim. Eu tenho essa informação para quem está no Brasil? Não tem. Não tem. Mas o governo tem. Então, caçem com palavra-chave, principalmente em inglês, que a maior parte dos sites do governo é em inglês, né, do governo federal. Procurem, sei lá, Change, Visitor, Visa for Work Visa, por exemplo. Eu conheço uma pessoa que ela veio para cá, mas foi um processo um pouco diferente, que ela participou do Quebec Untet. Na época, o francês dele não estava tão bom, mas a empresa gostou muito do currículo. Então, falou o seguinte, olha, melhora o seu francês, me manda um e-mail, a gente conversa de novo. Ok, o que ele fez? Ele falou, cara, eu preciso aprender o francês, nada melhor do que aprender o francês estando lá. Então, ele veio fazer um intercâmbio aqui de 2 meses. Após um mês ele estando aqui, então ele estava com visto de turista, porque quando você faz intercâmbio de 1 ou 2 meses, até 5 meses, você não precisa ter o visto de estudos. Então ele pegou o visto de turista, ele foi lá, mandou e-mail para a empresa e disse, olha, estou aqui, já fiz meu intercâmbio por um mês, posso fazer a entrevista de novo? Pode. Ele fez a entrevista, a empresa falou, olha, seu francês realmente melhorou muito, seu currículo está ótimo, então eu vou te contratar. Então eles deram entrada em todo o processo de recrutamento internacional. Só que, gente, isso foi bem antes da pandemia, tá? Então, no caso, essa pessoa ela teve que voltar para o Brasil, porque o processo como um todo demorou em torno de 6 meses. Então, depois que ela voltou para o Brasil, passou lá 5 meses, ela pode voltar para cá. Então, esse é o caso que eu conheço, que é uma pessoa que veio para cá, mas ela já estava tendo um contato com a empresa, né? E a empresa era uma empresa que é acostumada a contratar, fazer recrutamento internacional, que é contratar a pessoa que vem de fora para cá. E aí essa novidade eu não sabia. Então quer dizer que quem está aqui, tá? Devido à pandemia, que está aqui com visto de turista, pode talvez aí conseguir essa brecha. Mas é realmente, gente, a gente não sabe disso, tem que pesquisar e também tem que lembrar que tem empresas que não vão pedir fazer essa troca, porque é um custo muito alto para a empresa. Então, talvez... Mas eu digo assim, por que vale a pena, tá? Porque profissões que têm dispensa do IMT e tem profissões qualificadas e não qualificadas que têm dispensa do IMT, isso acelera muito. Então, tiveram casos, eu falei isso porque eu vi isso de advogados aqui, tiveram casos que a pessoa demorou, às vezes, 40 dias, um mês,
Sim. Sim, é fácil você vindo do Brasil? Não, porque tá tudo cancelado esses voos, tá aquela zona, né? Mas se você tá aqui, ajudou, exatamente. De novo, a gente não está incentivando vocês virem do Brasil para Não, cá, que a gente está falando, aí as pessoas, opa, tô indo aí como turista. Não. Assim, exatamente. todo mundo quando pergunta, tá, vou ir para ir como turista, vou arrumar emprego. Não, não. Não, gente, isso que é o plano que o pessoal fala muito dos Estados Unidos, esquece. Quebec, Não funciona. vocês não conseguem, tipo assim, 99,9% de certeza, vocês não conseguem emprego tendo visto de turista, tá? Assim, emprego ilegal. No caso, nesse momento, devido à pandemia, tem muitas pessoas que estão aqui porque não conseguem voltar para o seu país de origem. Porque É uma situação especial, exatamente, tá? É uma emergência. tá fechado tudo, tá todo mundo aqui, ninguém sai, ninguém entra, praticamente, né? Entre aspas. Ainda tem ainda essas ressalvas. Então, no caso, para essas pessoas que estão aqui, conseguem comprovar, olha, eu estava aí visitando minha família, estou aqui já há 5, 6 meses, eu não consigo mais ficar gastando tudo em dólar, sendo que eu ganho em real, enfim. Então, assim, a gente está dando aqui um exemplo, mas, de novo, eu falo, não venham de forma ilegal e não venham pensando nessa possibilidade. Nesse caso do meu amigo, foi um caso à parte, que foi assim, ele estava já falando com a empresa pelo LinkedIn, e ele sabia que essa empresa, ela faz recrutamento internacional. Então, ele traçou um plano. Opa, meu problema é o francês, então eu vou lá estudar o francês e eu vou lá bater na porta e dizer, olha, aprendi mais, você quer fazer... Mas ele também tinha o risco da empresa falar, o francês ainda não tá bom, Sim. volta pro seu país. Tá? Então, assim, só um adendo aqui, porque não venha de turista querendo... E outra, a pessoa falou isso pra gente, a representante legal que falou isso pra gente, numa questão do Santra, ela falou, isso pode ser temporário. Nada do governo federal é fixo, porque quem joga as cartas são eles. Então ela falou, a partir do momento que o governo virar e falar assim, gente, acabou, não tem mais isso, um abraço, pandemia, não tem. Então não tenham isso como plano, como a Thaís falou. A gente tem que se programar, se tem que aprender francês, vão aprender francês, se tem que aprender inglês, vamos aprender inglês. E não vamos vir com o jeitinho brasileiro, que de novo, é jeitinho brasileiro. Seja para qualquer país do mundo que a gente quiser dar o jeitinho. Não é o jeitinho, gente. As coisas têm uma ordem por uma razão. Então, eu brinco que a gente veio num país visitando a casa de alguém. A gente vai na casa, se eu vou na casa da Thaís, que é minha amiga, eu não vou sair abrindo a geladeira dela, fazendo as coisas, porque é a casa dela. Então, se você vem aqui vai que você não vai sair impondo as suas tradições culturais até inconscientemente, se não é a sua casa. Né? Você tá vindo para isso. Gente, se vocês... É isso, gente. Vocês têm mais pergunta? No caso, a gente falou sobre o Centro Rir e depois virou um bate-papo. Que eu falei que era para ser isso, que não era uma propaganda, né, no Santra, mas era para ajudar a galera mesmo e tirar outras dúvidas que pudesse tirar. Eu vou pegar essa live também, eu vou tentar fazer uma edição nela e colocar também no meu canal do YouTube. Só que no canal do YouTube eu vou fazer vou cortar as partes realmente que é pertinente aqui à live, né? Falando sobre o Centro Rir e por aí vai. Mas essa live como um todo vai ficar salva no meu Instagram. E aí vocês vão conseguir saber um pouquinho sobre o Centro Rir e também vão ver aí nosso bate-papo. Tá, gente? Júlia, perfeito. Muito, muito obrigada. Imagina! A gente tem que treinar depois uma live aqui, ó, em francês. Assim, tem até medo, né, gente? Porque a Júlia, pra quem não sabe, ela também é professora de francês. Não, gente. A Júlia vai falar o francês todo bonitinho, o francês da França, eu vou falar o meu francês todo marromeno e francês quebecois. Mas é isso que é bom, a gente vai aprendendo. Eu brinco que eu tô positivamente já contaminada com o sotaque daqui. Eu vou pegando as coisas, eu pego muito de ouvido e guardar. Tenho o maior prazer a gente fazer isso, às vezes combinar até, tá? Tipo, vamos uma vez por semana fazer um ateliê de conversação francesa, e aí abrir para o pessoal colocar alguma coisa, comentar, enfim, eu acho que é super legal. E eu gravei a live no YouTube, como eu falei que às vezes eu tenho medo de cair do Instagram e perder, de dar algum bug. Então eu gravei também, eu vou mandar esse link para você, tá salvo no canal do YouTube que eu tenho, que tem pouco vídeo, mas que eu tenho também na minha Linktree, então dá para assinar por lá. E aí, se você quiser pegar, às vezes, o arquivo de lá, também dá para pegar que já tá quadradinho. Tá, ok, vou fazer isso. Então, gente, acho que é isso aqui da live. Depois mandem aqui pra gente aqui embaixo ou no nosso particular, se vocês querem que a gente faça uma live em francês. Gente, meu francês não é bom, mas não, ó. Eu tenho medo de fazer uma live. É bom sim, eu tenho certeza que é bom.
Tenho certeza que é bom. A gente tem que se empoderar. Mas vocês vão, eu acho que vai ser legal, vocês vão conseguir ver um pouquinho, às vezes, a forma como a Júlia vai falar, com o sotaque mais francês e com o sotaque mais quebecois, porque eu aprendi o francês aqui e eu vivo 90% aí com o pessoal do meu trabalho quebecois, então é isso. Sim. Eu falei pra Thaís que tinha uma cereja do bolo que eu queria falar no final até da live. Tem um projeto particular que eu faço com uma empresa do Brasil, enfim, colegas meus, parceiros, que têm cursos de idiomas, né, há mais de 10 anos já. Eles mudaram tudo, migraram tudo para online, para uma plataforma. E aí, conversando sobre essa expertise da minha experiência aqui de imigração, eles me propuseram de montar um curso francês para imigração para eles. Então, é do Brasil, mas você pode estar de qualquer lugar do mundo, mas é uma empresa do Brasil que faz isso, da minha região. Não conheço um outro para isso, e não vai ser um curso de francês, o idioma francês, vai ser um curso em português. A gente já está montando o curso e vai lançar muito em breve, eu vou divulgar aqui, vou divulgar para a Thaís. Vai ser pago, porque é uma empresa, mas por que é legal? São todas o passo a passo, os baby steps, digamos assim, o passo a passo mesmo, o beabá, para você conseguir migrar para cá. E depois que você está aqui, o que você faz, onde você procura, como que você faz. Então, para quem se interessar também, eu vou mais para frente divulgar, mas é só para eu não esquecer dessa dica. Eu sei que é bem para quem quer mesmo. É isso. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da live. A gente vai salvar aqui, enfim, depois vou divulgar para todo mundo. E eu vou pegar também, eu vou criar um outro post para colocar algumas informações para vocês aqui do que a Júlia comentou na live. E aí estão perguntando para você qual que é o nome da empresa que você vai fazer isso. Sim, chama Globalcom. Eu vou colocar tudo no meu perfil, tudo direitinho. E como eu falei, vai ser em português. Então, é para os brasileiros, e aí vai ser tudo. Então, desde pensando, tipos de visto, como imigrar, e focado aqui em Quebec. Então, e aí, óbvio que o curso de francês é à parte, eles também oferecem curso de francês online, não sou eu que dou as aulas, mas eu tô lá com eles nessa parceria para montar o curso inteiro de francês e imigração, e eu que vou fazer os vídeos, eu que vou aparecer, eu que estou montando todo o conteúdo, vai ser meu. Então, vai ser bem bacana, assim, acho que. Parabéns, vai ser bem legal. Júlia, de novo, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. E aí, então, a gente pode depois bolar aqui uma próxima live, nem que seja 10, 20 minutinhos, a gente tentando falar aqui em francês e o pessoal... Pega algum tema legal, fala de cultura daqui, fala de algum tema bem... O pessoal pode votar até, a gente abre uma votação. Não sei. Coisas que todo mundo quer ouvir, não sei. A gente abre o maior prazer e fique super tranquila, tenho certeza que você fala bem. E vamos lá. Ó, tá vendo? Deu 1h35, aí a galera ainda tá aqui, 30 pessoas aí, ó. Obrigada, gente. A gente chegou a 50 e tantos. Bom, gente, de novo, muito, muito obrigada. E esperamos vocês aí para as próximas lives. E a próxima live que a gente vai fazer com a Júlia, certeza será em francês. Bora lá. Oui, parfait. Bom, bye. Merci. Bye, bye. Bonne soirée. Bye.